Jogos Olímpicos de Moscou. João Carlos Oliveira se prepara para o grande salto da sua vida. Esse negro alto, natural de Pindamonhangaba, sabe que pode fazer história. Afinal de contas, é o grande momento do recordista mundial atual. Ele tem a marca de 17 metros e 89 centímetros. João do Pulo vai lá com as suas passadas. Voa, João! O maior protagonista do esporte amador olímpico brasileiro foi o João Carlos Oliveira. Foi a partir do grande feito dele que tudo no esporte olímpico começou a mudar. Um cara maravilhoso, um cara que deixa saudade, um cara que o país não foi justo com ele. More was exciting his jumps. It is, for me, it is like lesson. Em 1980 a gente foi para a Olimpíada de Moscou juntos e o João era a nossa estrela. Foi para a competição e roubaram o João. Ele foi roubado numa Olimpíada na Rússia. Ninguém me convence do contrário. Foi uma grande graça, eu diria, uma coisa assim, um privilégio, estar no estádio naquela hora. Quando ele deu aquele salto, aí nós vibramos. Aí é o seguinte, quando havia um recorde, já naquela época tinha uma leitura ótica, e o árbitro geral, ele era chamado para conferir. Quando o árbitro geral foi chamado, nós falamos assim, o João bateu o recorde pan-americano. O recorde mundial era, nessa época, 17,46, 17,44, qualquer coisa assim. Quando puxaram o Teodolito, ele foi até o limite e não alcançou o salto do João. Então foi aquela sobressalto. Poxa, o que é isso? Bom, se o Teodolito não deu, vai ter que fazer alguma coisa. O cara chegou, puxou a trena. Aí tinha um microfonezinho assim que ele falava. E a Conceição Jeremias tinha uma leitura labial. Ela falou assim, parece que ele falou 17,89. Foi uma festa, uma explosão, uma coisa... Quanto mais forte o resultado, tanto mais difícil você ter grandes acréscimos. Ora, de 17,40 e pouco para 17,89, quase meio metro. É uma loucura, é algo fora de propósito, fora do normal, fora do que se possa esperar. Ninguém poderia esperar aquilo. Ele era rápido, ele era ágil, agilidade, como se fosse um pianista. Ele era ágil, ele tinha a capacidade de realizar gestos não conhecidos com facilidade. Ele se dava o luxo de poder improvisar. O João era um extraterrestre, porque não é possível, né? Todo mundo saltando 15 metros, 16 metros na prova e o João, a qualquer momento, saltando 17 metros, acima de 17 metros. Ninguém fez o que o João fez. O João fez o maior salto dos três, o último. Então você imagina, você corre mais de 40 metros, alcança uma puta de uma velocidade, salta. Com essa velocidade você pode ir muito longe. E depois se vira com mais 2 saltos. É isso que os russos faziam, digamos assim. Então, o João vinha, alcançava uma velocidade maior ainda, fazia um primeiro salto, fazia o segundo e aí no terceiro voava, não caía mais. Se ele já era uma personalidade, a partir dali, ele virou assim um atleta de exceção. Aonde ele chegava, até pela simpatia e pela simplicidade, ele era recebido assim como um rei. O brasileiro também não vive só do samba, ele também vive do esporte, ele também pode praticar o esporte e pode brigar lá fora. É essa a minha
maneira de pensar e acho que também é a maneira de pensar do meu país. Em Montreal ele não ganhou, ele não estava treinado para poder saltar. Ele teve uma fissura entre a quarta e a quinta vértebra sacro-lombar. Mas se ele não fosse, ele era o cara que bateu o recorde do mundo no ano anterior e que ficou covarde no ano seguinte. Eu, por mim, ele não teria saltado. Foi isso que aconteceu, assim mesmo ele saltou bem, perdeu para o Butts e para o Vitor Saneyev. Na minha opinião, acredito que essa medalha de bronze, para mim, representa muito, primeiro, que é a minha primeira Olimpíada, e é uma medalha que representa muito porque eu procurei competir bem, dei tudo de mim, o máximo que eu pude. O começo do João, ele veio muito humilde, muito pobre, entendeu? A mãe trabalhava muito, o pai era funcionário da Estrada de Ferro Campos Jordão. Eu não me lembro quantos irmãos ele tinha. Era o pai, a mãe e os irmãos numa casinha simples. A nossa carência era assim, não tinha muita roupa, que era muita gente. A minha mãe só comprava Natal e a Páscoa. Uma peça de roupa para cada um. Então ele pulou até descalço, sem sapatilha. Bom, a primeira coisa que eu percebi foi a aptidão dele. Ele tinha tudo para ser atleta. Alto, 1,89 m, 88 por aí, longilíneo, braço comprido, perna comprida, tudo mais, veloz, magro, Deus deu tudo para ele. Eu telefonei do Rio de Janeiro para o Coronel Renault, dizendo que o professor Gonçalves, diretor técnico da Confederação, tinha visto não só o João, mas os outros atletas. E que se ele poderia interferir para ele não deixar de servir, porque nós estávamos montando uma grande equipe no Exército. Então ele já foi para o Exército, ficou treinando lá, aí ele passou a treinar com o professor Nelson Pereira, porque aí ele assinou para o São Paulo Futebol Clube. E se eu não me engano ele ficou 1 ano no São Paulo. No ano seguinte ele já foi para o Pinheiros e passou a ser treinado pelo professor Pedro Henrique de Toledo. Era uma coisa empírica porque nós não tínhamos dinheiro. Então o João saltava, a gente ia lá com a fita métrica, media, e aí o Pedrão, com toda a sapiência dele, falava, João, dá mais um outro salto e tenta no segundo salto você levantar um pouco mais o joelho, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, os europeus, os americanos, estavam treinando com máquinas filmadoras, dizendo quanto que tinha que ser levantado esse joelho. É você fazer disso não um castigo, é fazer disso um prêmio. É mostrar para ele que, olha, nós estamos enfrentando situações aqui que os seus adversários não enfrentaram e nem vão enfrentar. Nós vamos sair na frente. Às vezes, ganha a competição não é aquele que está mais treinado ou que tem a melhor condição técnica, ganha aquele que se predispõe mais a sofrer. Eu acho que a história da maioria dos atletas brasileiros. Então, a dificuldade que a gente encontra na infância, a gente transfere isso para o esporte com muito mais garra, com muito mais determinação, com a esperança de mudar de vida, de sair daquela situação e melhorar. E o João conseguiu vencer todos esses desafios. E ele era um atleta fora de série, né? Que era privilegiado geneticamente e que se ele nascesse no mundo hoje, meu Deus do céu, seria um outro Bolt da vida no salto. E o João tinha uma característica muito interessante. Quando ele ia saltar, e você pode pegar todas as fotos dele, quando o João botava, ele saltava com a língua pra fora, e ele batia nele, fazia uma coisa, e ele, o olho do Negrão ficava grande, ele fazia assim, ele ficava grandão na hora do vamos ver, ele ficava grandão. E ia que ia e ganhava a prova dele. Você podia deitar na pista, do lado de onde ele fosse bater, você não conseguia ver o pé dele bater no chão, não tinha barulho, você escutava só um risco.
do prego da sapatilha riscando o chão. Você não via nada, você não conseguia nem ver, de tão rápido que ele era. Olha, eu acho que o João foi um dos atletas que tinha a corrida de 100 metros mais linda do mundo, e isso é na minha opinião. Era uma pessoa que ele tinha um balanço no salto triplo, ele não saltava, ele era uma pessoa que voava no salto. Então, era uma coisa muito prazerosa de ver, parecia uma gazela, assim, vamos dizer, um canguru, sabe o canguru saltando? Como atleta, ele era um embrulhão de marca maior. Se ele pudesse, ele dava nó até em pingo d'água. Marcava tal horário para ele ir treinar. Ele aparecia com aquela cara de cachorro molhado, perguntando se o treino ia ser difícil, ia ser tal, que ele estava meio dolorido. Aí aparecia, por exemplo, 5 meninas na arquibancada. Ele fazia um treino que ninguém é capaz nem de imaginar, de tanto que o Negrão saltava, fazia e tal. Ele era motivado por essas coisas. Na competição internacional, né, a gente sentia assim como uma pedra num bundo do dominó, né? Fazia Itália, esses lugares, Suécia, Canadá, nessas competições, né? Era uma pintinha preta no meio das louras, então aí já viu como é que é. O Negrão nadava de braçada. Todas as pessoas ficaram surpresas com os resultados que o João conseguia. E a coisa é tão surpreendente que 3 anos após o aparecimento do João, que foi em 1972, em 1975 ele já bateu o recorde do mundo no México. Os grandes resultados acontecem de 8 a 12 anos de vida atlética, de treinamento. O João, com 3 anos de treinamento específico, o João já foi recordista do mundo. Então, foi uma coisa muito precoce, o resultado foi muito curto, o espaço de tempo muito curto. Tamanho era o talento do João. Joe motivated me 5 years before the Olympic Games. So, that was good. But also, you know, I think the fact that he jumped 1789 in 1975 probably puts in perspective his actual ability. I mean, that's a mind-boggling performance. I mean, today, you're winning Olympic Games still with 1789. I mean, it holds up 40 years later. O João de 79, ele já tinha ganho a Copa do Mundo de Düsseldorf de atletismo. Ele é o melhor do mundo. Todos os brasileiros sabiam que o João não tinha ido bem em Montreal por causa da operação pouco antes das Olimpíadas, mas que tinha tudo para chegar muito bem em Moscou, e ele estava voando. E o João estava inteiro. E ele precisava dar o maior pulo da vida dele. Eu fui um dos raros que naquele dia fui pro Estádio Olímpico. O complexo olímpico lá era espetacular, na época era o melhor complexo olímpico já construído. Quando eu cheguei lá, a gente sentia a pressão para que os soviéticos ganhassem todas as medalhas. O Jacques Dumas estava solto, mas se percebia, cada salto do Vitor Saneyev parecia que era um gol da União Soviética num jogo de futebol. Ele era aplaudido de pé, ele já era tricampeão olímpico. Então aquela pressão começou a vir. Mal o João saltava, teve um árbitro que levantou a bandeira vermelha antes da descida dele. Eu tenho certeza que ele tinha feito mais de 18 metros. O João era simplesmente fantástico. Eu estava lá, ele não queimou o salto. Seria novo recorde do mundo e estamos conversados. O segundo resultado da prova foi do australiano. Ele foi roubado também. Primeiro o João, segundo ele, terceiro o Jacques e quarto o Vitor Saneyev. Mas não foi isso que aconteceu. We both came up to each other after the Moscow final and said, "You were the Olympic champion." So
which was quite ironic, but I think we both knew without a question that both of us had been robbed of a rightful place in the competition. And what's emerged since then, it's quite obvious that the whole thing was a setup. It'd be really surprising that a jumper at that level, in that situation, would have four fouls on the board. That would be something that just shouldn't happen. Eu tinha certeza que a marca, o primeiro lugar foi do Brasil, porque eles não deixaram medir meu salto e apagaram, não deixaram conferir. E eu tenho com toda certeza, com toda a convicção, que eu saltei acima de 17,24 metros. Deram o primeiro e o segundo lugar para a Rússia e me deram o terceiro para o Brasil. Mas eu aceitei esse terceiro com muita mágoa e com toda certeza que a medalha de ouro, que o primeiro lugar, é do Brasil. O João saltou, 2 saltos dele só valeram. Os outros 4 foram queimados. E não tem razão de ser. O salto que não roubavam lá na frente, roubavam aqui atrás, fazendo uma marca na plasticina, como se fosse o sapato de prego dele que tivesse encostado ali. I knew after the first jump something was strange because I was called for a foul at the board on the far left-hand side of the board, and I'm a right foot takeoff. So that would have meant my body would have been halfway outside the lane, which is impossible. So initially I thought something's wrong. The officials who were responsible for the event in Moscow, in the triple jump, were all Soviet officials. It is my understanding that they organised the event in such a way that a Russian would have to win. In round 3 is where I broke the Olympic record, and then strangely I was called for a scrape. I asked for the referee, the international IAAF referee, and I got no response, and then they raked the pit. The issue we found out 20 years later is that the IAAF and the IOC had agreed to pull all the international referees off the stadium for field events. So there was no one there, which is against all event management protocols for the IAAF. O João estava lá com outro brasileiro que era chefe de arbitragem ou de comissários de arbitragem, que também não falou nada, não disse uma palavra, não falou merda nenhuma. Mas o que me chamou a atenção é que todas as pessoas envolvidas com o atletismo russo que eu conheci tinham plena consciência do que aquele salto foi um salto válido, mas que eles não podiam voltar atrás para não contrapor a decisão do juiz. Essas Olimpíadas seriam as primeiras Olimpíadas feitas no campo comunista, né? No leste europeu. Então era uma maneira de mostrar a força da União Soviética, não só militarmente, não só economicamente, mas também nesse campo do esporte. There was an enormous pressure on the Soviet government to deliver world-class games. The war was going on in Afghanistan. They had to show the might of the Soviet Empire. I remember the Udmai's third jump. I remember hearing him scrape on his third jump, the big one. That should have been judged a foul, but of course it wasn't. So with Campbell disqualified and also the red flag going up for the great Brazilian athlete, it was essentially down to the two Soviets. The Russians had already had the fix in. They didn't care which Russian won. I'm not referee, I'm not judges. What's happening with my result, with João Carlos Oliveira for Campbell, I don't know. It is not my problem. I'm fighting to the end, that's it. I have no doubt that Joa, that his long jumps had every chance of being legal, because I know from my personal experience that they cheated. As my coach said, that Joa's jumps that were called foul were absolutely huge. So again, there's no question he should have finished higher than bronze medal. There's no doubt about it. And maybe the gold. Eu acho que doeu
tanto em mim, quanto doeu nele, quanto doeu no Pedrão, porque para você ver assim, ó, homem chorar é difícil, né? Mas eles choravam assim copiosamente. Perto de você ele não iria chorar. Ele ia falar, tudo bem, não tem nada, eu pego esses caras, não sei o que lá e tal. Mas para mim ele chorou. E muito. E eu ainda ganhei um par de orelhas, que eu era incompetente para fazer até a marca do meu atleta. A sorte foi madrasta para ele. Todo mundo da arbitragem percebeu que aquele salto era válido. Mas como o árbitro tinha levantado a bandeira vermelha, o coordenador da prova não teve o peito, a coragem de voltar atrás, né? Aquela época, a época do sistema, foi um Jogos Olímpicos que estava tendo boicote do resto do mundo, quer dizer, então eles tinham que mostrar a supremacia, eles tinham que mostrar o poder deles nisso tudo. Então, foi uma série de coisas envolvidas que, na verdade, anularam aquele salto do João. Eu estranho é que a IAAF, o Comitê Olímpico Internacional e até o Comitê Olímpico Brasileiro ainda não tenha feito um trabalho em cima da filmagem daquela prova. Porque eu tenho certeza que com a tecnologia que nós temos hoje, a gente vai saber direitinho se ele queimou ou não. E vocês vão ver que ele não queimou e que ele foi medalhista de ouro daquela prova. Eu não sei por que não fazem isso. Até agora eu não entendo. Então foi terrível. E mais terrível ainda foi eles terem confessado. E mais terrível ainda será que ninguém tem coração, tem gratidão, ou tem um mínimo de vergonha para trazer isso à baila e dar para o João o título, a medalha de campeão olímpico? E se Deus quiser, vamos trazer para o Brasil mais uma medalha de ouro, porque eu não gosto de perder, eu nasci para ser vitorioso.